Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa, Química com você. Hoje nós vamos estar dando continuidade à parte das propriedades referente aos ácidos, onde na última aula nós trabalhamos a parte de teorias ácido-base, como é que nós identificamos um ácido pela teoria que ele está sendo classificada. Lembrando que nós temos três tipos de teoria. Nós temos a teoria ácido-base de Arrhenius, nós temos a teoria de Bronsted e Lowry e nós temos a teoria ácido-base de Lewis. Então, esses autores eles vão dar características e diante dessas características nós vamos estar vendo qual a substância que vai ser classificada como um ácido e classificada como uma base. Então, nós trabalhamos, além das teorias ácido-base, o número de H+, no momento em que o ácido ele está na água, e aí ele sofre o processo de ionização. À medida que essa ionização acontece, o número de hidrogênio que cada ácido libera. Também nós falamos sobre a força de um ácido, seja ele um hidrácido ou um oxiácido, que também aprendemos a classificação quanto a hidrácido e oxiácido. Vimos a força, né, para os hidrácidos, como é que é definida, por exemplo, o grau de ionização. Então, pelo grau de ionização, nós conseguimos identificar se o ácido ele é forte, se o ácido ele é um ácido moderado ou se ele é um ácido fraco. Como também os oxiácidos, nós aprendemos a classificá-lo entre forte, moderado e fraco também. Então, foi algumas das características que nós trabalhamos de identificação. E hoje vamos estar dando continuidade. Vamos estar falando sobre a questão da volatilidade, isso para um ácido. Então, a volatilidade é a propriedade que tem de passar do estado líquido para o estado gasoso a temperatura ambiente. Então, existem algumas substâncias que nós temos no nosso dia a dia que apresentam uma característica muito forte com relação à questão da volatilidade. Por exemplo, nós temos os álcool, seja ele o isopropanol, seja ele o etanol, que são ácidos que nós usamos com uma frequência maior. Por exemplo, o isopropanol é um álcool, né, que nós utilizamos para limpeza de eletrônicos. Por ele ter um teor baixo de água, então é possível utilizá-lo para fazer essa limpeza sem que comprometa a parte eletrônica, provocando o processo de oxidação. Por ter uma muito baixa concentração de água, ela não sofre a parte eletrônica esse processo. Nós temos o etanol também, independente da sua concentração, mas ele apresenta uma característica forte quanto à volatilidade. Então, a temperatura ambiente, ele consegue passar do estado líquido para o estado gasoso a temperatura ambiente. Então, assim, essas substâncias, né, elas vão apresentar, com baixo ponto de ebulição, são consideradas mais voláteis. De fato, se fizermos um comparativo entre água e álcool, nós vamos perceber que a volatilidade do álcool ela é uma volatilidade maior do que a volatilidade da água. Por quê? O ponto de ebulição do álcool é mais baixo. Então, quando ele apresenta o ponto de ebulição mais baixo, ele apresenta uma volatilidade maior. E já a água tem sim um ponto de ebulição maior que o álcool,
automaticamente a sua volatilidade ela é maior do que, ela é menor, na verdade, do que a própria molécula de etanol. Então, assim, nós vamos entender que a grande maioria dos ácidos é volátil, tá? Mas existem dois ácidos de uso comum que são pouco voláteis. São denominados ácidos fixos. E aí são destacados aqui o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. O ácido sulfúrico, ele é um oxiácido, porque ele apresenta o oxigênio. Além disso, além de ser um oxiácido, nós podemos também definir quanto à sua força, fazendo a subtração do número de oxigênio e o número de hidrogênio. Então, nós temos 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Fazendo essa subtração, nós teremos o resultado de X igual a 2. Então, isso caracteriza um ácido forte. E o ácido fosfórico, ele também é um oxiácido e são ácidos fixos. De fato, quando você tem um recipiente que contém principalmente o ácido sulfúrico, que é um ácido mais fácil de você ter contato, você percebe que ele não se volatiliza, diferente dos ácidos voláteis, que são os que estão logo abaixo, como exemplo o HCl. O HCl, que é o ácido clorídrico, é um ácido extremamente volátil. Se você tiver um recipiente com o ácido clorídrico, que é o HCl, e sendo ele um ácido concentrado, você percebe rapidamente essa volatilidade, porque assim que você tira a tampa, os vapores eles vão saindo de dentro do líquido, mesmo sem alteração da temperatura. Então isso mostra o quanto ele é um ácido volátil, tem uma volatilidade muito alta. E os fixos são esses dois, que são os pouco voláteis, e de fato você não percebe quanto a sua volatilidade. Nós temos aqui ao lado a parte da observação, e essa observação ela vai trazer dois ácidos. Primeiro é o ácido carbônico, ele pode ser classificado como um ácido instável, tá? E por que ácido instável? Ele automaticamente ele sofre um processo de ionização. Então, é também um ácido fraco, porém ele não segue a regra que nós apresentamos, que é a regra da subtração. Ele, pela regra, ele seria considerado um ácido moderado, mas na verdade ele é um ácido fraco. O ácido carbônico, ele se decompõe facilmente, né? E aí, apresentando um pequeno grau de ionização. Assim, é considerado ácido fraco, no seguindo a regra, que é justamente a regra apresentada. Então, esse ácido, né, o ácido carbônico, ele está presente, por exemplo, na água gaseificada, né, que são as águas com gás. Então, você tem ali uma quantidade de gás carbônico, né, que é diluído na própria água, e esse contato faz com que a água, em contato com o gás carbônico, se transforme em ácido carbônico. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que esse ácido ele é instável por ele se decompor novamente em água e gás carbônico. Então, à medida que ele forma gás carbônico, o gás carbônico automaticamente retorna e se decompõe em água e gás carbônico novamente.
Então ele forma o ácido carbônico e o ácido carbônico se decompõe em água e gás carbônico, que é o H2CO2. E ele é um ácido fraco porque o seu grau de ionização vai ser baixo demais. Então a quantidade de moléculas que se transforma, que libera H+, é muito baixa. Por isso que ele é um ácido considerado fraco. O ácido acético pode ser obtido a partir do álcool comum, o que acontece quando o vinho azeda. Esse ácido é o principal componente do vinagre e será estudado com detalhes na parte da química orgânica, por ele ser um ácido orgânico. Ele está dentro do ácido. Ele é um ácido acético, então ele é um ácido orgânico. E o grau de ionização dele é baixo, é de 1,3%. Então é considerado um ácido fraco. De fato, ele é um ácido fraco porque ele tem uma taxa de ionização muito baixa. Então essa taxa de ionização mostra justamente que é um ácido fraco. E além disso, é um ácido que ele é natural. Então assim, ele está presente no alimento e além de estar presente no alimento, ele pode ser consumido, né? Por exemplo, a questão do vinagre, que usamos na parte da alimentação, ele tem esse sabor azedo, característico, e então ele não causa danos nenhum à saúde do consumidor. Então é um ácido que pode ser consumido. Nós temos aí o processo de desidratação, tanto a desidratação intermolecular como a desidratação intramolecular. Se você observar, a desidratação ela é quando ocorre a retirada de uma molécula de água, porém de dois ácidos. Se você observar, você vai ter esse ácido aqui, certo? E o outro ácido, que é o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Então, ácido fosfórico e ácido fosfórico. Veja que essa parte tracejada em vermelho é justamente a parte em que vai pegar o OH de um, que é esse daqui, e apenas o H do outro, para poder formar H2O. OH de um e H do outro. Quando retira a água, está representada aqui, menos H2O, as duas partes elas se unem aqui, através agora desse oxigênio. Então você tem aí a formação do ácido pirofosfórico. O ácido pirofosfórico ele é o resultado da junção de duas moléculas, tá? Como nós acabamos de visualizar. A desidratação intramolecular consiste em retirar uma molécula de água de uma molécula do ácido. Então a água ela vai sair da própria molécula. Ela não vai sair das duas, como foi na desidratação inter. Então nós temos aqui, OH mais H vai ficar H2O, que é justamente o que está saindo. E aí ocorre a formação agora de uma dupla ligação com esse oxigênio aqui que fica. Ele vai ter agora uma dupla ligação. Essa ligação aqui, ela vem para cá, formando uma dupla ligação. E aí eu tenho H3PO4 menos uma molécula de água, vai ficar HPO3. O ácido fosfórico menos uma molécula de água, ele é classificado como ácido metafosfórico. Então, você vai perceber
que isso está acontecendo. No caso do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, só podemos obter o ácido pirossulfúrico com uma desidratação intermolecular, que é o que a gente percebe no ácido pirofosfórico, que ele é resultado da desidratação intermolecular e aí forma o ácido pirofosfórico. O ácido pirossulfúrico é justamente o resultado da desidratação intermolecular para a formação desse ácido. Então aí é possível ver a formação do ácido pirossulfúrico por 2 moléculas de ácido sulfúrico, menos uma molécula de água. Tá? Já no caso da desidratação intramolecular, a partir do H2SO4, não vai haver a formação de um ácido no caso metasulfúrico, como foi no caso do metafosfórico, porque quando se ocorre a retirada da água do ácido sulfúrico, nós temos H2SO4 menos uma molécula de água, ela perde todos os hidrogênios e um oxigênio, ficando apenas SO3. E o SO3 não é um ácido, o SO3 é um óxido, que isso vamos estar vendo. Então, diante disso, não existe aí uma classificação como um ácido para a desidratação, no caso, intramolecular. Vamos estar vendo os principais ácidos, e aí a questão da grande importância, né, industrial que os ácidos inorgânicos apresentam, desde já lembrando que são 2 grupos de ácidos, os ácidos inorgânicos e os ácidos orgânicos. Os ácidos sulfúricos e fosfóricos são os mais importantes, pois atuam como matéria-prima de inúmeros processos. De fato, são ácidos que são utilizados dentro da indústria. Então aqui nós podemos destacar o ácido sulfídrico, que é o H2S, gás venenoso incolor, formado na putrefação de substâncias orgânicas naturais que contêm o enxofre. É responsável pelo cheiro característico do ovo podre. É encontrado também em alguns tipos de águas minerais. O ácido fluorídrico, em condições ambientais, é um gás incolor que corrói vidros em solução aquosa. Por isso deve ser guardado em frascos plásticos. Isso pela sua ação no vidro. Nós temos o ácido carbônico, é um ácido fraco e instável, que se forma em equilíbrio dinâmico entre o gás e a água, entre a água e o gás carbônico, como eu acabei de explicar. Nós temos o ácido sulfúrico, que é um ácido usado na questão da indústria, tá? Ele está presente em soluções de bateria. Nós temos o ácido cianídrico, nome dado à solução aquosa de gás cianídrico, tem cheiro de amêndoas amargas e é utilizado nas execuções em câmara de gás. É óbvio que essas câmaras elas não existem mais, mas foi muito utilizada. E o ácido fosfórico é um sólido incolor que apresenta o ponto de fusão igual a 42 graus. No comércio encontra-se geralmente na forma de líquido, viscoso, solução aquosa com cerca de 90% de ácido fosfórico. É usado na indústria de vidro, na tinturaria, nas indústrias de alimentos, na fabricação de fosfatos e superfosfatos usados como adubos, que aí entra como os fertilizantes. E também o ácido fosfórico ele está presente na produção de refrigerantes, tá? À base de cola. Então veja que esses ácidos eles apresentam aí uma grande característica, uma grande aplicação de forma bem específica, mas uma importância muito grande para a sociedade. E assim, galera, nós finalizamos a nossa aula sobre ácidos.
trabalhando identificação, trabalhando propriedades e características. Um forte abraço e até a próxima.